Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Educar Consciência, onde nós vamos discutir hoje um artigo desenvolvido por Otávio Morato e Renato César, revisitando o experimento de Libet sobre livre-arbítrio. Então esse que é um assunto bastante polêmico na neurociência, pois até hoje não se tem um consenso de que realmente o livre-arbítrio existe, que é algo consciente, ou será que ele tem a ver com algo primeiro inconsciente, uma preparação inconsciente até que esta ação seja realizada. Então vamos resumir, vamos fazer aqui uma discussão sobre esse assunto que vocês vão gostar bastante. E se você curtir, aproveite já para seguir o nosso canal, deixar aí o teu joinha também. Legal? Seguinte, o paradigma de Libet, que foi um experimento desenvolvido pelo norte-americano Benjamin Libet, ele fez o seguinte experimento. Ele colocou eletrodos em alguns voluntários. E esse voluntário, ele tinha que apertar um botão no momento em que ele decidisse. Ou seja, ele estava ali acompanhando uma imagem, uma espécie de um relógio, e toda vez que tinha um certo ponto, e ele queria, naquele ponto, dar uma ação voluntária, ele apertava um botão. Só que o apertar o botão, esta ação, ela é voluntária. Mas será que aquela ação surgiu naquele exato momento? Foi aí que, através de eletrodos, perceberam que milissegundos antes, aproximadamente 300 milissegundos antes dele decidir apertar o botão, ele começou já a recrutar certos neurônios. O cérebro dele começou a apresentar uma certa ação onde ele viu que, de forma inconsciente, aquela decisão de apertar o botão já tinha sido tomada antes dele ter consciência sobre ela. Bom, ficou meio confuso? Primeiro vamos entender o que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de decidir uma ação sem a interferência de fatores externos. Então, sem eu ter uma influência dizendo o que eu realmente devo fazer. Então, é algo que realmente parte da minha vontade. Mas se na hora de... Imagine o seguinte, você vai estar aí sentado e você resolve apagar a luz. Parece que eu tomei essa decisão nesse exato momento. Que agora eu decidi levantar, agora eu vou apagar a luz. Mas de acordo com o experimento de Libet, segundos antes, alguns milissegundos antes, eu já tinha decidido isso, de forma inconsciente, o que ele vai chamar de algo pré, né? Seria o pré-consciente, seria um potencial preparatório. Então eu crio um potencial nervoso, um potencial elétrico de preparação até que tenha uma ação consciente. Bom, isso ocorreu em 1983, e já naquela época, após a publicação do experimento de Libet, já teve um monte de visões contrárias, de questionamentos, dizendo que não era bem assim, que talvez não era o inconsciente falando por primeiro, mas sim você está recrutando ações nervosas para gerar uma certa ação. É como se fosse um período preparatório motor. Eu pensei em me movimentar, então eu vou ter uma preparação cerebral motora antes de eu realmente me mexer. Começou a ter toda essa discussão. É claro que a ciência depende muito da tecnologia. Conforme nós vamos avançando na tecnologia, a gente consegue ter maior precisão nos experimentos. E foi aí que, nas décadas seguintes, no ano 2000, aí se passa para 2010, até 2020, tivemos vários outros estudos que tentaram replicar o experimento de Libet e trazendo também algumas variações. Foi aí que, em 2006, Shun Song fez o seguinte experimento. Ele repetiu o experimento de Libet, só que agora com alguns equipamentos mais modernos, com eletrodos mais modernos. E ele percebeu que a tomada de decisão de uma ação voluntária, ela ocorria 10 segundos antes daquela ação realmente acabar acontecendo. Então, enquanto o Libet falava de 300 milissegundos, agora já detectaram 10 segundos antes de eu resolver fazer algo, o meu cérebro já tinha decidido que aquilo realmente ia acontecer, dando a entender que o livre-arbítrio não existe. Né? Que eu acho que é uma tomada de decisão consciente, mas na verdade eu já tinha decidido aquilo 10 segundos antes. E aí, de novo, vem um monte de questionamento. E um desses questionamentos era, tá, mas será que nesses 10 segundos não são os nossos neurônios se conectando, recrutando, buscando algumas informações
lembrando que nós temos a plasticidade cerebral, que nós não temos uma área específica do cérebro para uma certa ação, nós temos várias áreas do cérebro simultaneamente se conectando para gerar uma certa ação, gerar uma memória, entre outros. Então, será que não era essa preparação, esse recrutamento neural, que, de certa forma, eu estou recrutando algo, mas nesse meio do caminho, imagine que nesses 10 segundos eu posso mudar a minha opinião. Eu estou lá sentado e de forma inconsciente tem alguma coisa que está me incomodando. Então o meu cérebro já percebeu que há um certo incômodo, talvez a luz esteja me incomodando, talvez ali o sofá que eu estou sentado me incomodando, né? E eu quero mudar um pouco ali o ambiente, ou até mesmo aquela luz ali, por uma questão de custo, eu acho desnecessária. Então de uma forma inconsciente, eu já estou interpretando o ambiente. E isso já vai gerar um processo consciente de fazer com que eu levante o sofá, que eu vá apagar a luz. Né? E não, que de certa forma, nesses 10 segundos, eu poderia ter mudado a minha opinião. Poderia ter falado assim, não, acho melhor deixar ligado mesmo. Então será que nesse tempo, dos 10 segundos, do nosso potencial preparatório, né, que seria o período pré-consciente, até algo se tornar consciente, a ação de fato, será que o livre-arbítrio não está nesse momento? Porque ali eu poderia fazer ou não fazer aquela ação. Mas essa resposta até agora não foi, essa nossa pergunta não foi respondida até esse momento. Nós não temos essa resposta. Por quê? Porque nós temos várias visões diferentes. Como eu falei, visões científicas, visões filosóficas. Mas agora eu vou fazer um teste com vocês. Acompanhe. Acompanhe e depois responda. Aí onde você está, responda a minha pergunta. Então vamos falando agora de uma série de alimentos. Vamos falar de uva, vamos falar de maçã, vamos falar de banana, vamos falar de laranja. E eu lhe pergunto, o que é uma manga? Cris, que você falou que é uma fruta. Mas por que não a manga da blusa? Porque, de certa forma, eu fiz um condicionamento. Eu conduzi você a uma resposta que eu queria. Então eu fui te dando pistas de alimentos para que na hora que perguntasse o que é uma manga, você automaticamente relacionasse a manga com um alimento, com uma fruta. Mas ela poderia ser a manga da camisa. Se eu tivesse falado outras palavras, falasse de blusa, calça, bermuda, o que é a manga, talvez você falasse que é a manga da camisa. Então aí fica aquela pergunta, será que nós decidimos mesmo todas as nossas ações?